Corinthians e Santos se enfrentam neste domingo às 18h30 na Neoquímica Arena pela semifinal do Campeonato Paulista. Jogo único, quem sair vencedor nos 90 minutos avança para a final, onde enfrenta Palmeiras ou São Paulo, que jogam nesta segunda-feira. Em caso de empate, a decisão será por pênaltis. Eu odeio pênaltis quando o Santos está envolvido, então espero que o Santos consiga fazer o seu papel nos 90 minutos. E vamos trazer aqui neste vídeo a provável escalação do Santos, a provável escalação do Corinthians, trazer também esse contexto de Santos e de Corinthians para este clássico que vale vaga na decisão do Paulistão. Trazendo, é claro, a questão do contexto, que a gente vem falando aqui nos últimos dias, não tem como citar a pressão que acontece dentro do Corinthians por conta, principalmente, do último resultado na Libertadores, que foi a derrota por 3-0 para o Barcelona de Guayaquil. E isso fez com que, neste sábado, torcedores organizados conversassem com alguns líderes do elenco, comissão técnica, cobrando uma resposta dos jogadores já nesse clássico de domingo contra o Santos. Tem também a pressão em cima do técnico Ramon, porque ele pode ser mandado embora dependendo do resultado contra o Santos. Pode ser que nem chegue para o jogo da volta contra o Barcelona de Guayaquil. Enfim, é um Corinthians que chega num clima tenso para este clássico deste domingo. Por outro lado, temos um Santos que o clima está agradável. É Neymar levando os novos parças dele, né, jogadores do Santos, para carnaval. É um Santos que vem jogando bem, vem de vitórias, fazendo 11 gols nos últimos 4 jogos, sofrendo apenas um. Então, o mental do Santos é completamente diferente do que o do Corinthians para essa semifinal. Só isso quer dizer que o Santos vai avançar, que não precisa nem jogar? Claro que não. Clássico é clássico e vice-versa. Jogo de futebol também sempre pode aprontar alguma surpresa, nem sempre o melhor preparado ou o melhor time vence. Mas eu acho que deixa o torcedor santista com uma esperança a mais para que esse confronto tenha o Santos como vencedor. E aí, temos aqui o provável Corinthians e o provável Santos. Vamos começar falando aqui sobre o provável Corinthians, que tem algumas dúvidas, tá? Principalmente no seu setor defensivo. Então, o Corinthians deve ter, de acordo com o site Meu Timão, Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres ou André Ramalho. É uma dúvida ali de quem vai ser o titular. Gustavo Henrique também está bem cotado para ser titular. Angileri, que é um jogador que, né, chegou recentemente na equipe do Corinthians, mas deve ser titular para essa partida. Se o Angileri não jogar, Matheus Bidu pode começar entre os 11 iniciais. Aí no meio-campo, José Martínez, que não jogou no último jogo contra o Barcelona de Guayaquil, estava com problema, se eu não me engano, no joelho, mas deve ficar à disposição para o clássico. André Carrillo, Breno Bidon, Rodrigo Garro e à frente Memphis e Yuri Alberto. É um Corinthians que joga no 4-4-2, né, no losango, basicamente, e com os dois mais avançados ali, o Memphis e o Yuri Alberto. Só que o Garro também é esse cara que joga também um pouco mais avançado, não tem tanta essa responsabilidade de marcação. E não tendo essa responsabilidade de marcação, vai deixar espaço para o time do Santos. Evidente, né? E também, a gente não pode deixar de citar, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a escalação do Santos, mas é um Santos que também, em termos de comparação de posicionamento e de função, não estou falando de qualidade, estou falando de posicionamento e função, como o Neymar. O Neymar também é um cara que vai jogar um pouco mais avançado, a tendência é essa, jogar um pouco mais próximo dentro da área, e não tem essa responsabilidade de marcação. Então, outros jogadores do time do Santos e jogadores também do time do Corinthians precisam compensar tanto para o Garro como também para o Neymar. Esqueci de falar que do Breno Bidon também tem a dúvida que pode jogar o Ranieri. E aí, se entrar o Ranieri para fazer uma dupla de volante ali junto com o José Martínez, eu imagino que ele vai liberar mais o Carrillo e também o Rodrigo Garro. Principalmente o Rodrigo Garro, porque aí com o Ranieri você tem essa questão de marcação também
junto com o José Martins, né? Então pode ser uma estratégia também de você ter um time mais físico, vamos dizer assim, mais de marcação para tentar segurar o ataque do Santos, que é um ataque de qualidade, né? E aí, passando agora para a provável escalação do time do Santos, vamos começar com ele, Gabriel Brazão, goleiro titular, JP Sherman, Gil Zé Ivaldo Escobar, João Schmidt, Gabriel Bontempo, Neymar Júnior, Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme. Ou seja, um Santos que vem com a mesma base dos últimos jogos, inclusive dos últimos jogos após a derrota do Santos pro clássico, no clássico contra o Corinthians na primeira fase do Paulista. Vale ressaltar que naquele jogo foi um Santos que jogou com o Luan Pérez no lugar do Escobar, e aí era um Luan Pérez que ora era lateral, ora era zagueiro, dependendo ali do posicionamento do Santos, com e sem a bola. Nós tínhamos também um Diego Pituca, tivemos também um Tassiano como um ponta pela direita. Então é um Santos que vem com mudanças em relação àquele Santos, né, que foi derrotado para o time do Corinthians. E vale ressaltar também que foi um Santos que, na minha opinião, não teve um desempenho ruim. Tá? Eu acho que foi um Santos que foi bem contra o Corinthians, é que teve 2 erros do João Basso que culminaram em 2 gols da equipe corintiana, mas não foi um Santos que foi mal. Foi um Santos que começou jogando bem lá em Itaquera, pressionando a equipe do Corinthians. Eu lembro de ter falado durante a transmissão, olha, é um Santos que, se continuar assim, está muito mais perto do gol do que do Corinthians. Só que, como eu sempre falo, né? Futebol é sempre uma caixinha de surpresa, não necessariamente o time que tá melhor vai fazer o gol, vai vencer. E eu falei do meio-campo do Santos, né? Também tivemos o Tomás Rincon no lugar do João Schmidt. Então, essas foram as mudanças em relação a uma escalação e a outra escalação, né? Até aqui, ó, Lua Pérez, Tomás Rincon, Diego Pituca, Tassiano e Léo Godoy. Cinco mudanças, né? 6, porque também tem o Basso. 6 mudanças em relação ao Santos que enfrentou o Corinthians, né, nos últimos jogos. Então, assim, metade do time praticamente diferente, mudanças que, ao meu ver, deixa o Santos melhor. E o principal é o Neymar, que está melhor condicionado, o Neymar que está melhor entrosado também com os jogadores do Santos. Então, isso também é muito importante. Outra coisa para a gente falar aqui sobre essa questão do clássico é que é um Santos que tem opções no banco de reservas interessantes. Então tem Gabriel Veron, tem Barrial, tem Roleiser, tem David Washington, jogadores que podem agregar em um segundo tempo. Até mesmo se o Caixinha quiser a questão física, colocar um Tomás Rincon, quem sabe até mesmo um Diego Pituca. O Pituca, para mim, não está me convencendo para ser titular, mas vai que, dependendo do contexto, se ele entrar em campo pode ser importante. Não sei, também não vou descartar aqui o Pituca, porque ele sabe jogar bola. Não vive um bom momento, mas uma hora vai ter que espantar essa má fase, né? Quem sabe ele entra no segundo tempo e já espanta essa má fase contra o Corinthians. Mas o fato é que é um Santos que melhora fisicamente nesses últimos jogos. O Santos no começo da temporada ia muito mal fisicamente, decaía demais. Agora está melhor, está conseguindo ser competitivo, está criando boas oportunidades na segunda etapa. Então isso é algo bem favorável. E com as peças que você tem no banco de reservas, você consegue manter isso também. Então isso é bacana, isso é legal. O Soteldo está sentindo, tá cansado, o Guilherme está cansado. Você pode fazer alguma mudança. Até mesmo a forma que você joga. Porque, por exemplo, você tem um David Washington e não necessariamente você tem que escolher David Washington ou Tiquinho Soares. Dá para você ter os 2 jogadores. O David pode jogar basicamente ali como segundo atacante, pode jogar um pouco mais aberto pela direita. Então, os jogadores que o Santos tem à disposição hoje do elenco permite com que o Caixinha tenha possibilidades táticas para a segunda etapa. Tanto para tentar ampliar o placar, como também para buscar uma virada, para segurar a partida, independente do contexto, tem peças para isso. É um Santos que Nájila, a sensação que eu tenho é de confiança. Acho que o Santos tem sim time, não só para chegar numa final, mas se chegar numa final, até mesmo ser campeão, independente se for Palmeiras, independente se for São Paulo. É lógico,
tem que ir com calma, vamos com humildade, tem que passar primeiro o Corinthians. Mas o que eu quero dizer é que eu não vejo como uma zebra ou algo impossível o Santos vencer o Corinthians. O Santos tem uma boa equipe, tem um elenco sendo construído para ser competitivo, não só no Paulista, mas também na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então acho que o Santos tem sim totais condições de fazer uma boa partida e sair também com essa vaga para a final do Paulistão, tá bom? Então estou confiante sim nesse time do Santos. Me fala aqui nos comentários qual que é o seu sentimento sobre Corinthians e Santos, se você está confiante. E claro, quero saber o seu palpite. Me conta aqui, tá bom? Grande beijo para vocês, vai para cima deles.